Muito obrigado pela presença de todos. Uh, Fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas, enfim, com as pessoas que se interessaram para essa temática. Deixa eu falar um pouco disso, né? Deixa eu falar um pouco de mim, né? Quem sou eu? Meu nome é Antônio Chagas, eu sou professor da UFCA, da Universidade Federal do Cariri, que fica aqui na região sul do Ceará. Aqui tem colegas do Brasil inteiro, tem gente lá do sul, tem gente lá de Sergipe, enfim, tem gente da Bahia, tem gente de todo canto, né? E eu entrei aqui na UFCA em 2016, né? Então eu fiz a minha graduação lá em Sergipe, né? Depois eu fiz a especialização em Alagoas, depois o mestrado e doutorado na Bahia, com um tempo lá no Rio Grande do Sul, onde eu fiz grandes amizades, né? Hoje a nossa fala, né? Hoje o nosso momento, eu pensei em dividi-la em duas partes. Né? A primeira parte é uma explanação, onde eu vou fazer uma série de levantamentos, né, de questões, de reflexões, enfim, que vai ser uma coisa direta. E aí eu pensei em, depois que eu terminar essa fala, abrir para outras reflexões, se as pessoas quiserem, perguntas, que a gente consegue aproveitar muito bem. O encontro de hoje eu também vou ter ajuda e tive já a ajuda da Edilânia, né, a Edilânia está aí. Ela, já vou contar como surgiu, mas ela veio desde o início dessa ideia, e ela vai me ajudar em algumas coisinhas. Uma delas é na inscrição das pessoas para as perguntas, tal, e também da frequência. Ela vai registrar todo mundo que está aqui para depois a gente poder emitir o certificado certinho pela Procult. Bom, uma coisa que o pessoal pede muito, né? Todos vocês estão, mas é só para reforçar, é que mantenha o microfone desligado para evitar qualquer chiado, ruído externo. O chatzinho do lado, vocês podem fazer comentários no momento que vocês quiserem da explanação, podem ficar à vontade em usá-lo. Alguns momentos eu não vou conseguir enxergá-lo porque eu vou estar na projeção, então eu não vou conseguir visualizá-lo, mas serve para os outros, né, o comentário entre vocês. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois, ou alguma reflexão depois falando, coloca aí, inscrito, no chatzinho, que aí a Edilânia vai olhando a inscrição de cada um na ordem, e depois ela vai me falar, ó, primeiro foi fulano, depois foi Beltrano, depois Cicrano, e a gente vai seguindo essa ordem para possibilitar que todos falem. O uso da câmera é uma coisa engraçada, controversa. Em alguns encontros, eles pedem para todo mundo desligar a câmera para facilitar a conexão. Eu, particularmente, não gosto muito, porque senão eu vou ficar falando só para imagens, eu não fico falando para pessoas. Né? A gente já está no isolamento social, a gente já, né, eu já estou sofrendo por não estar dando aula, eu adoro dar aula, já para não estar em sala de aula, e a gente ainda ficar falando para imagens, então fiquem à vontade, se vocês quiserem deixar a câmera ligada ou desligada, sintam-se à vontade, né, acho que esse é o mais importante desse momento, assim, a gente ter essa troca. Tranquilo? E como eu falei, então esse encontro ele também vai ser gravado para ser disponibilizado para vocês depois. Tranquilo, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Algum problema? Alguma coisa? Nada? Tranquilo, tudo alto? Massa. Então eu vou começar com uma projeção justamente para facilitar, tornar o processo um pouco mais dinâmico também para vocês. Então, vocês estão conseguindo ver minha tela? Agora vocês precisam abrir o microfone e falar, porque senão eu não vou conseguir ver a câmera. Vocês estão vendo minha tela? Pronto, pronto, tranquilo. Então vamos lá, né? Então esse é o nosso encontro, né? Diálogos pedagógicos musicais, desafios e possibilidades para o ensino de música na educação básica durante a pandemia. Essa temática específica de hoje é sobre educação infantil. Mas de onde veio essa questão, né? De onde veio essa ideia, essa proposta, enfim, o porquê? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui, que foi o que eu falei. Bom, eu vou começar essa apresentação de hoje, acho que eu não poderia começar essa apresentação de hoje sem uma postagem da Ellen Pena,
Ela tem um Instagram chamado Musicalização Infantil. Muitos já conhecem, já seguem. Os que não conhecem, não seguem, eu sugiro que siga. Tem muita coisa legal lá. E ela colocou uma postagem, foi acho que dia 20 essa postagem. Muito interessante, que é essa aqui, ó. Então, na imagem à esquerda, vocês observam uma pessoa tentando equilibrar pratos, né? Que você tem que mantê-los sempre girando. Caso ele comece a perder velocidade, ele cai. Então você tem que ficar se desdobrando em 1000 para mantê-los sempre ali. E aí ela colocou, né, o texto embaixo, muito legal. Nunca uma imagem descreveu tão bem como eu me sinto hoje, 2 meses após o início da quarentena. Há 2 meses tentando oferecer um bom conteúdo para os meus alunos, ao mesmo tempo que tento entender o que está na cabecinha de cada um deles. Há 2 meses vivendo uma montanha-russa de sentimentos, sem saber exatamente quando isso vai acabar. Há 2 meses tentando trabalhar a perda de alguns alunos e o medo pelas contas e compromissos financeiros, mas ao mesmo tempo tentando entender e compreender o outro lado. Acredito que em todos nós existe um misto de sentimentos, esperança e medo. Esperança de que tudo acabe logo, mas medo de demorar muito mais tempo do que esperávamos. Sigo do lado de cá, tentando com todas as minhas forças equilibrar meus sentimentos. Ela começa a fazer uma reflexão tão bonita desse momento dela. Além dessa postagem, logo depois ela colocou uma postagem em vídeo, onde ela, muito emocionada, começa a falar desse momento que ela está. E que uma das perdas que mais machuca, além, né, de todas que aconteciam ali, mas é a perda do seu aluno, quando os alunos estão cancelando as suas aulas, né? Porque o professor e o aluno ele estabelece uma relação. Então, quando ela busca compreender qual é a razão desse outro aluno, mas mesmo assim causa uma dor. Então, é uma postagem muito bonita assim que eu queria trazer para vocês. Bom, o nosso encontro de hoje. Então, vamos falar desse encontro, né? A partir desse novo cenário da pandemia, grande problema, grande questão, mudança repentina, foi da noite para o dia, né? Aqui na UFCA foi no dia 17 de março que nós paralisamos. E então, na segunda-feira eu estava dando aula, na terça-feira parou tudo, né? Então, essa mudança repentina foi o que causou esse grande impacto e, consequentemente, vários desafios. A partir desse novo cenário, começaram a ter vários webinários, fóruns, encontros, lives e várias coisas, né? Dentre esses, né, eu destaco alguns, porque são muitos, são muitos. Os webinários do pessoal do Centro Suzuki de São Paulo, né? Vocês podem procurar lá, depois eu vou mandar também essas informações para vocês, mas tem no YouTube, os webinários do Centro Suzuki de São Paulo são muito legais. Eu vou falar deles várias vezes aqui durante a nossa fala de hoje. Os fóruns de temas emergenciais, de pesquisa, que está acontecendo da BEM. Né? Amanhã tem um encontro com a Jusamara, até, né, Mia? Então amanhã acontece o encontro desse fórum, né? Vai acontecer esse fórum lá da BEM, também no YouTube. Existem outros encontros, por exemplo, está acontecendo um encontro hoje, agora, nesse exato momento, com o pessoal do Instituto Federal de Pernambuco, que também está sendo muito legal, já participei de alguns. Muito legal mesmo, a discussão está sendo fantástica. Semana passada foi o professor Matheus, que é também um grande colega, o qual eu aprendi muito. E as várias lives que estão acontecendo das temáticas mais diversas, né? Desde lives de professores, como a Crícia, que está aqui presente, né? Desde conteúdos mais gerais, de flauta doce. Mirti, eu vejo ela em vários encontros de flauta doce que estamos juntos, né? Tem um de flauta doce que está muito legal do Brasil inteiro, teve com um rapaz da Argentina, também toda essa semana, foi bem corrido. Enfim, então tá acontecendo vários encontros, várias lives, várias coisas. Hoje a gente, na verdade, tá, às vezes, se ocupando mais, né, com essas várias coisas, porque o horário, ele acaba não tendo um limite, né? Você passa 2, 3, 4 horas em algumas coisas, né? E aí, vários alunos, alunas, né, começaram a me questionar, vieram me perguntar coisas, possibilidades, dificuldades, desafios, e eu comecei a atender um, comecei a atender outro, comecei a atender outro,
Né? E aí, por que não? E principalmente na música, na educação infantil, né? Que as escolas não pararam totalmente, então elas estão agora de maneira remota. E eles me perguntavam várias dúvidas, várias questões na educação infantil. Então eu vi vários fóruns, várias coisas, mas às vezes eles não trabalhavam em algumas coisas nesse sentido, né? Eu já vou falar mais especificamente de alguns. E aí, por que não ampliar essa discussão, né? Então, por isso que eu falei da Edilânia, a Edilânia foi primordial nisso, né? A gente começou a conversar sobre isso, falando, inicialmente era um grupo só com 4 pessoas, vamos só fulano, beltrano, né? Nós aqui e tal, para discutir. Aí, antes de eu convidar essas pessoas, eu pensei, mas por que não abrir, então, para outras pessoas e a gente começar a debater essas questões, né? Fazer essa troca. Então, essa é a grande ideia. O encontro de hoje, como eu disse, ele tem o intuito de ter reflexões, dar ideia de propostas, né? Coisas que a gente pode fazer, aplicativos, softwares, em programas de uma maneira geral, mas a gente tem que entender que cada situação ela tem sua especificidade, né? Então, não existe a receita de bolo, como a gente sempre trata isso. Então, a gente tem que entender o que tem de específico ali na minha situação, no meu ambiente, na minha característica. Vai falar um pouco disso. Então, por conta disso que eu pedi o formulário para vocês, né? Então, vocês preencheram lá um formulário e uma das perguntas era as dificuldades que vocês tinham nessa questão. E aí, eu fiz essa explanação a partir deste formulário de vocês. Então, eu peguei todas as respostas, já vou expor os tópicos. E a ideia é o que vocês colocaram, que é um aspecto singular de vocês, mas a gente enxergar também a pluralidade que há nesse elemento. Então, as coisas de um podem servir para os outros, e assim a gente tem essa troca muito rica. O grande intuito disso, meus alunos conhecem, eu falo sempre disso, é a gente sair da solidão pedagógica. Muitas vezes o professor ele fica ali naquela questão de isso só acontece comigo, só eu que tenho essa dificuldade, né? Então, às vezes não entende essa amplitude, né, que todo educador ele passa por esses momentos. Então, a ideia desse encontro é a gente sair um pouco dessa solidão pedagógica e trocar figurinhas. Bom, como eu falei, a partir do formulário de vocês, eu coloquei os desafios, né? Então foram 8 tópicos, eu juntei vários assim, tal, e aqui na própria explanação também vou juntar alguns, mas foram basicamente 8 tópicos. Problemas com equipamentos, conexão, softwares, enfim, toda essa parte tecnológica. Produção e edição de vídeos, eram questões que vocês falavam. Adaptação do planejamento, novas ideias, o feedback, enfim, toda essa questão de agora, nessa nova situação, o que eu vou fazer com tudo que eu tinha planejado, né? E a resposta dos meus alunos perante a isso. O espaço apropriado, que agora eu estou na minha casa, não estou mais numa escola, né? E esse espaço apropriado também eu puxo a gente pensar para o espaço do nosso aluno também. O material didático também que está sendo utilizado, tanto na casa do professor quanto na casa do aluno, e agora, que não está mais na escola, como é que eu vou fazer toda essa parte desse material didático? Aulas em grupo, aulas individuais. Aqui eu não vou entrar no mérito de aula ensino coletivo, né, em grupo, essa questão, né, então pensar com vários alunos ou individualmente, né, não é essa discussão, mas se quiser, num outro momento a gente faz essas discussões, para que seja um aprendizado significativo, né, então essa é uma grande preocupação. A desmotivação por trabalhar sozinho, sozinha, né, agora o professor está lá na casa dele, e agora, como é que eu faço, né, sozinho, então às vezes essa, esse, essa perca por interesse, ou às vezes por ficar muito tempo na frente do computador, enfim. Então, trabalhar sozinho foi um ponto colocado, e a relação prática e teoria. Então, foram esses 8 pontos que foram colocados. Muitos de vocês devem se identificar, ou na verdade, todos vocês devem se identificar com essas questões, porque foi feito em cima do formulário de vocês, especificamente. Então, vamos começar? Agora sim, propriamente dito, a nossa reflexão. Bom, primeiro de tudo, esse novo cenário, tudo mudou. Que realidade é essa agora que eu estou vivenciando? Que lugar é esse do meu aluno? Né? Eu vou colocar uma imagem, essa imagem foi exposta, né, foi colocada no fórum da ABEM, no segundo fórum da ABEM, onde a Jussiane
colocou essa imagem, que ela traz isso aqui. Depois o Matheus também trouxe essa imagem no encontro que nós fizemos, que ele fez no Instituto Federal de Pernambuco. E aí você tem EAD, acesse a plataforma, faça as tarefas e envie online. A educação não pode parar. Então é como se, independente de qualquer coisa, vamos lá. E às vezes a gente sabe que não é assim. Então, com esse novo cenário, muitas coisas mudaram, né? Muitos alunos, eles tinham acesso à internet no local onde eles estudavam, né? Às vezes a internet que eles têm é a de celular, né? Às vezes o espaço ali onde ele está não é muito bom para que ele faça as atividades, por exemplo, né? O próprio ruído, movimentação, as várias coisas, né? Então tem uma série de questões. Então vamos pensar um pouco, né? Para quem que eu estou falando, né? Ao mesmo tempo que eu tenho essa situação, eu vou ter outras situações, por exemplo, como essa, onde vai ter uma aluna, né, um aluno com um computador, com a mesa dele, num local reservado, iluminado, tal, que ele possa também efetuar essa atividade, né? Então, é muito importante a gente entender esse contexto que a gente vai trabalhar e não só jogar as atividades, né? Então, é muito importante esse pensamento. É a mesma coisa se, por exemplo, eu fizesse esse encontro de hoje sem ouvi-los, né, sem ter o formulário. Então, eu jogar de uma maneira mais genérica, sem entender um pouco realmente a dificuldade dos seis. Bom, a partir disso, vamos falar lá dos equipamentos, conexão e softwares, que foi uma das que mais falaram. Isso, tá lá, top 10. Bom, num dos webinários, o pessoal falou, quanto melhor, melhor. E é uma verdade. Quanto melhor for o seu microfone, quanto melhor for sua câmera, quanto melhor for o seu computador, melhor será a aula, né, nesse processo de equipamentos, né? Então, a luminosidade, então essas várias coisas elas vão interferir. Então, assim, se o professor ele tem condições de investir nesse aspecto, ótimo, isso é muito importante. Mas qual é a minha realidade? Então, por exemplo, eu tenho uma câmera muito boa. Eu faço um vídeo em alta resolução, em 4K, e eu mando para minha turma. E meu aluno, ele vai conseguir baixar numa resolução tão alta na internet dele, entende? Então a gente também tem que enxergar que aspectos são esses que tá ali. Então, qual é a minha realidade? Qual é a realidade do meu aluno? Onde eu consigo investir? Quais equipamentos eu tenho que eu posso utilizar? E aí eu digo, buscar o melhor. O melhor, não o melhor equipamento, mas a melhor ferramenta, o melhor caminho. Eu já vou falar de alguns programas, alguns softwares, algumas ideias para tentar buscar este melhor. Então, nem sempre a melhor câmera vai ser a melhor naquele momento, propriamente dito, né? Claro, a qualidade ela é primordial, mas vários outros elementos são importantes para isso. Bom, e aí a gente se pergunta, né? Qual formato? Qual plataforma eu vou utilizar? Qual ferramenta? Antônio, tem um mundo de coisas, o que eu faço? Pelo amor de Deus. Então vamos falar de algumas ideias, algumas possibilidades quanto a isso. Bom, vamos pensar, por exemplo, numa transmissão síncrona, né? Ao vivo, ali, tete a tete, né? Eu e meus alunos. Eu falando e eles me ouvindo naquele momento, né? Que programas eu posso fazer? Que programas eu posso utilizar para isso? Um bem famoso que utilizava-se, e hoje alguns ainda usam, mas é o Skype, né? Que você baixava tal programa e utilizava. Mas o Skype, para alguns, ele começou a perder espaço para outros programas. Por exemplo, o Zoom. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse Zoom. Aqueles dois webinários que eu falei do Centro Suzuki de São Paulo, eles tratam muito desse Zoom. Muito mesmo. Eu super indico vocês assistirem. E pelo que eles falaram, o Zoom é muito interessante, principalmente para aula de instrumento, quem dá aula de instrumento. Porque tem algumas configurações que você consegue mudar para, por exemplo, pegar o som original. Porque a maioria desses programas, eles são feitos
para voz, né? Uma videoconferência para ela ser conversada, né? Então, com voz. E o instrumento, ele perde muito com isso. Então, o Zoom tem uma maneira de você mudar a configuração e botar o som original. Além de várias coisas, tirar o ruído externo, porque aí você consegue pegar as nuances, várias coisinhas bem interessantes também. Então, nos dois webinários, eles falam bastante sobre isso, assim, bastante mesmo. O primeiro webinário do Centro Suzuki é especificamente sobre essa possibilidade do Zoom e de melhorar o som com ele. Então, o Zoom é uma ótima ferramenta. Alguns falaram com questão de privacidade, algumas atualizações disseram que já resolveram isso, enfim. Eu já usei, né? Mas eu particularmente uso o Google Meet, né? Inicialmente ele era livre para as instituições públicas, mas agora no período da pandemia ele foi liberado para todos. Então é o que a gente está fazendo aqui agora, né? O Google Meet. O Google Meet ele tem uma série de ferramentas assim, uma série de extensões que estão além desse normal que nós vemos aqui agora, né? Por exemplo, eu tenho uma extensão aqui no meu Google Meet onde eu consigo ver todo mundo que está na sala ao mesmo tempo. Eu tenho uma gradezinha, então se tiver 50 pessoas, eu consigo ver as 50 pessoas, né? Hoje você tem um certo limite, ele num formato normal. Então eu tenho uma extensão para acontecer isso. Ele tem várias extensões. Ele tem uma extensão para botar aqueles emotions, aquelas coisinhas também, né, para trabalhar com os alunos. Ele tem uma extensão que é para você mudar o fundo. Uma extensão não, na verdade você instala um outro programa e muda a partir dele. Para mudar seu fundo, botar você numa praia, numa floresta, você botar com outra roupa, se fantasiar de outra coisa, de vampiro, tipo esses filtros que tem no celular, então é muito legal também. Então ele tem várias extensões. Então, a depender do que você for trabalhar, né, a aula que você for dar com seus alunos, isso funciona muito bem também. O próprio YouTube, né, muitas pessoas fazem transmissão ao vivo pelo YouTube, né, o próprio, como eu falei, o encontro da ABEM, ele está acontecendo pelo YouTube. Também é uma ferramenta que você pode trabalhar com seus alunos. O Instagram, né, as lives do Instagram, a Grícia está aqui, e ela faz lives ótimas. Eu vi hoje que ela postou que vão ter lives dos bebês, do infantil, então ela dividiu, né, já vou falar mais sobre isso também. Mas as lives, por exemplo, eu participei de uma live muito legal, de uma ex-aluna também, de Sergipe, sobre violino, né, os alunos de violino dela, de Suzuki, na metodologia Suzuki. Então foi muito legal também com os alunos dela, tinha umas 40 pessoas, então é muito legal. Agora, uma coisa também que a gente não pode esquecer é a videochamada pelo WhatsApp, por exemplo, né? Então, às vezes, os nossos alunos, uma das melhores formas, às vezes ele não tem memória para instalar um outro aplicativo, ele tem alguma dificuldade, alguma coisa, então a própria videochamada pelo WhatsApp também funciona muito bem. Hoje não, né? Há um tempo, teve uma atualização que aumentou a quantidade, né? Não necessariamente mais uma videochamada só com uma pessoa, mas com mais de uma pessoa. Então, aqui são só alguns exemplos de programas que a gente às vezes já conhece, mas a gente também não se utilizava para esse novo momento agora do ensino, né? E aí, vamos agora para produção e edição de vídeo. Tá, não, Antônio, eu vou produzir o vídeo e enviar para os meus alunos, que é o que acontece muito mesmo. As escolas exigem a produção desses vídeos. E aí tá, eu tenho que produzir e editar esses vídeos. Como é que eu faço? E agora? Bom, um dos pontos colocados lá no formulário, e é uma verdade, é a timidez. Eu brinco com os meus alunos que o professor ele não pode ser tímido, né? Ele está ali à frente, ele tem que passar essa segurança para os alunos dele. Mas as câmeras, às vezes, é diferente, né? Você não está falando com seus alunos, está falando com um objeto ali, com uma câmera ali na sua frente. Então, isso às vezes atrapalha. Além disso, os erros de gravação, o que vai começar a tomar muito tempo. Então, você faz uma coisa e deu errado, e você olha lá de novo, né? Então, às vezes, o gravar o vídeo, ele demora um tempão por conta disso, né? Os erros de gravação também trabalham. Então, o planejamento, ele tem que levar em conta essas várias coisinhas, né? O tempo gasto nesse momento. Então, às vezes,
nessa nova situação, a nossa aula está demorando muito mais do que o tempo só da produção desse vídeo. Então, como é que eu otimizo esse meu tempo? Né? Então, por exemplo, tinha uma aluna minha que ela gastava o dia inteiro, ela ficava 9 horas para filmar, editar, cortar, ver, fazer toda a parte desse vídeo. Então, será que isso realmente está sendo eficiente e eficaz? Né? Então, quais outras ferramentas eu posso buscar para otimizar isso? Né? Como é que eu vou editar? Né? Eu gravei, ok. Como é que eu vou editar? Qual é a minha melhor ferramenta para editar? Eu vou editar pelo celular? Pelo computador? Qual? Né? Então comece a buscar isso, assim, mais do que o que a outra pessoa diz que é melhor ou não, procure o que é melhor para você, né? Às vezes, algumas pessoas acham muito melhor editar no próprio celular ali, pá, pum, pá, já foi, enviei. Outras não, no computador é melhor porque eu consigo ver mais, tal. Então começa a procurar isso e começa a otimizar esse seu tempo. Eu, particularmente, eu uso o Power Director. Existe uma infinidade de aplicativos. Acho que vocês vão poder falar assim, existe tal, existe outro, esse aqui é melhor, existe esse aqui, né? Existe, enfim, um mundo de aplicativos de edição. Então, mas eu, Antônio Chagas, no celular eu uso o Power Director, porque foi o que, para mim, funcionou, mais prático ali. Rapidinho eu fiz as coisas que eram necessárias e pronto. Né? Alguns outros não tinham as coisas que eu queria naquele momento. Então ele é super leve, rodou tranquilo. Ele, quando eu vou extrair o vídeo, ele já me pergunta se eu quero compartilhar pelo WhatsApp, se eu quero publicar no YouTube, se eu quero salvar na memória do meu celular, o que eu quero fazer com ele. Então isso facilita muito porque ele já vai, por exemplo, quando eu quero já compartilhar direto para o WhatsApp, por exemplo, ele já vai colocar num tamanho proporcional que caiba ali no WhatsApp para ser enviado. Então ele diminui um pouco a qualidade da imagem para enviar, então eu não preciso fazer nenhuma outra adaptação. Aí quando eu vou salvar na própria memória do meu celular, ele já salva numa qualidade melhor. Então são algumas ferramentas. Já no, já no computador, existem várias. Uma ferramenta que eu gosto muito, pessoal, muito mesmo, e se vocês não conhecem, eu sugiro fortemente, que é isso aqui, ó, o Loom. Eu conheci ele tem pouco tempo, assim, relativamente. O Loom, ele é um programa que você instala no seu computador, que ele grava a tela do seu computador, e se você tiver a câmera ali conectada, você pode escolher se você quer filmar você falando, se você quer a tela do seu computador ou se você quer os dois. Então isso é muito bom para mais ou menos o que a gente está fazendo isso aqui agora. Se eu quisesse mandar essa explanação para uma turma, por exemplo, daria para eu estar falando aqui, gravando, ainda com meu rostinho aqui no cantinho tal, e vocês vendo todo esse passo a passo. Ele é muito simples de ser utilizado, muito intuitivo. Salva, dali mesmo dá para você baixar para o seu computador, dá para você compartilhar, ele é muito legal, gostei bastante. E programas de edição, propriamente dito, existem vários. Eu, particularmente, já usei, né, o Olive, ou Olive, e o Shotcut, mas tem vários, que também o pessoal super indica, né, mas o Olive, por exemplo, eu vi boas indicações com ele, e aí eu comecei a mexer e realmente ele tem um bocado de ferramenta, um bocado de coisa, e tem vários vídeos no YouTube que você consegue aprender a mexer ali. Tem os tutoriais que ajudam bastante. Então, como eu falei, existem uma infinidade, existem vários outros que muitos de vocês podem achar até melhor, assim, né? Vocês podem trocar essas informações pelo chat, como eu disse, eu não consigo visualizar o chat aqui do lado, mas vejam, experimentem qual que vocês acham melhor, assim. Tranquilo? Então, aqui são algumas dicas, algumas questões sobre a edição de vídeo. Bom, algumas coisas que a gente precisa ter atenção, assim, que eu sugiro que vocês tenham atenção. Muitos me falaram sobre prender a atenção do aluno, né? Antônio, a grande dificuldade é fazer com que meu aluno realmente preste atenção ali, né? Para que seja alguma coisa significativa naquele momento, né? Como é que eu faço? Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, uma aula remota, ela não é uma aula presencial à distância. Não é a mesma aula que eu aplicaria lá na minha sala, simplesmente eu boto agora uma câmera e faço novamente. Não é isso, existem uma série de coisinhas que eu tenho que pensar nisso, né?
as dicas que eu dou é se coloque no lugar do seu aluno, né, da sua aluna. Se coloque no lugar dele, comece a pensar como é que ele receberia aquela informação que você está mandando. Será que está legal? Será que está atrativo? O que, que realmente meu aluno quer ali daquela aula, né? E além disso, qual é o objetivo daquilo que eu estou fazendo? Qual é o objetivo daquela minha atividade? Né? Então, é necessário nessas gravações você ser muito objetivo. Muitas vezes a escola pede vídeos de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, né? Então, vai mudar toda essa forma da gente pensar como é que eu ministro minha disciplina, minha aula nisso, né? Qual o foco exatamente que eu quero? Então, tem que ser muito mais objetivo. Para isso, eu tenho que ter claro qual é o objetivo daquela minha atividade, né? Para que eu estou fazendo aquilo? Então, isso são coisas extremamente importantes. E claro, se a gente está falando de educação infantil, é primordial o auxílio dos pais, tanto pelo recurso tecnológico em si, né, para utilizar, quanto para as informações. Então, às vezes, a informação que você vai dar é para o seu aluno, mas às vezes a informação é para os pais diretamente. Ou às vezes você manda duas informações, uma para o seu aluno e outra para o pai auxiliar o aluno. Né? Então, muitas vezes a gente às vezes grava dois vídeos, um para o pai e um para o aluno, né? Quando a gente vai enviar, para que eles possam, né, nos dar esse suporte. Então, se antes a gente questionava muito essa questão da presença dos pais no processo de aprendizado ali das atividades na aula, hoje, né, eles estão vivenciando isso muito forte, nesse auxílio ali, bem próximo. Então, por exemplo, a metodologia Suzuki, que trata dessa relação triádica tão importante, durante o webinar eles falaram que para eles estão super tranquilos, porque eles já faziam isso antes, os pais já estavam ali acompanhando os alunos, e agora só está fazendo de maneira remota. Então, é muito importante também isso, certo? Então, são alguns detalhes que eu particularmente acho importante. Qualquer coisa que vocês tiverem ainda dúvida desses tópicos, pessoal, pode ir anotando, se inscreve aí do lado, né? E depois podem fazer a pergunta, enfim, que a gente vai tentando conversar melhor, esclarecer algumas coisas.